Larissa Araújo, sou bolsista IC da Unirio. Sou orientada pela professora doutora Leila Rangel e co-orientada pela enfermeira e professora Isabela da Costa Monerá. Meu trabalho tem como título Conhecimento da população brasileira idosa com relação aos aspectos biológicos, culturais e sociais da sífilis. Desde 2020, atravessamos aqui no Brasil uma pandemia gerada pelo novo coronavírus. No entanto, diferente do novo coronavírus, a sífilis ela é causada uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria, o Treponema pallidum, que tem cura, desde a descoberta da penicilina em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a contaminação prévia e o tratamento com antibiótico não garante imunidade à pessoa que já contraiu a sífilis uma vez. Portanto, se ela e a sua parceria sexual não adotarem práticas de sexo seguro, como o uso do preservativo, há um grande risco de reinfecção. Além disso, entre 2010 e 2018 foi constatado um aumento na incidência de casos de sífilis adquirida na população geral, em todas as faixas etárias, inclusive no grupo dos idosos. E como se tem uma pouca abordagem de forma clara sobre a sífilis, e quando se tem o foco na população mais jovem e feminina em idade fértil, esses idosos acabam ficando vulneráveis à sífilis. Por, além disso, também não se reconhecerem como suscetíveis às infecções sexualmente transmissíveis e por adotarem algumas práticas inseguras de relações sexuais, como o não uso ou uso esporádico do preservativo. Também, a percepção de cada indivíduo sobre a sífilis é diferente e construída a partir da sua cultura própria, contexto do ambiente e modos de vida. Dito isso, foram traçadas 3 questões norteadoras no meu estudo. Qual o conhecimento da população idosa brasileira sobre a prevenção, transmissão, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento da sífilis adquirida? Quais os fatores sociais e culturais imbricados na população brasileira idosa têm influência no comportamento do indivíduo no quesito da prevenção, transmissão, diagnóstico e tratamento da sífilis? Ainda, a população da terceira idade já realizou a sorologia para a sífilis em algum momento de suas vidas? Eles reconhecem a importância do uso do preservativo para evitar a contaminação? Logo, o meu estudo teve como objetivo identificar o conhecimento e os aspectos culturais que interferem no entendimento da população acima de 60 anos sobre a prevenção, transmissão, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento da sífilis adquirida. Foi uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva, exploratória e transversal, realizada em meio digital entre março e agosto de 2021. Ela faz parte do projeto de pesquisa institucional Sífilis no Ciclo da Vida, interface entre a saúde e a educação, de responsabilidade da professora doutora Leila Rangel. Foi realizada sob o parecer número 2213742, emitido pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unirio em agosto de 2017. A discussão dos fatores culturais e sociais relacionados ao conhecimento da amostra foi feita à luz da teoria da diversidade e universalidade do cuidado cultural de Madeleine Leininger. E a população do estudo foi composta por cidadãos brasileiros residentes no Brasil ou fora dele, mas com mais de 60 anos. A amostra foi a não probabilística, ou seja, por conveniência. Inicialmente, ela seria de 250 participantes, mas devido a fatores limitantes como a pandemia, a dificuldade com a tecnologia dos idosos e o seu receio em responder questionários online, a amostra foi de 56 participantes. Os critérios de inclusão foram brasileiros com idade acima de 60 anos e os critérios de exclusão foram pessoas que se apresentassem em situação de substancial diminuição de suas capacidades de consentimento e raciocínio, com dificuldade de utilização das plataformas online e que, apesar de residir no Brasil, não fossem brasileiros. O método de captação dos participantes foi o Snowball, onde um participante indicava o outro para fazer entrevista.
O cenário de captação inicial foi o grupo de aplicativo de mensagens do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Experimentação em Enfermagem na área de saúde da mulher e da criança, no PENC. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um formulário online pelo Google Forms, dividido em 3 etapas. A primeira etapa tratava sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. A segunda etapa tinham questões sobre informações sociodemográficas. E a terceira etapa buscava conhecer os aspectos culturais e conhecimento dos participantes acerca da sífilis. Esse formulário ficou disponível por 6 meses. Os dados inseridos online estão armazenados em nuvem, que será acessado através do e-mail do projeto. Além disso, as respostas dos participantes foram encaminhadas para o próprio e-mail e ficarão disponíveis para os pesquisadores por 5 anos. Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequência absoluta relativa e razões de proporcionalidade no software de estatística R, versão 4.0, para se obter os percentuais de dúvida e acerto dos itens sobre os conhecimentos dos participantes. Foi considerado como valor representativo de conhecimento adequado o percentual de acerto superior a 60%. A média de idade dos participantes foi de 74 anos. Cerca de 41% dos participantes consumiam bebida alcoólica ao menos uma vez na semana, e o perfil majoritário foi formado por mulheres brancas, naturais do Rio de Janeiro, viúvas, católicas, com menos de 5 anos de escolaridade, renda individual entre 1 e 3 salários mínimos e heterossexuais. O perfil encontrado é similar ao do estudo realizado por Albino em 2021, diferindo somente quanto à escolaridade. Enquanto na minha pesquisa as mulheres não tinham nem 5 anos de escolaridade completos, o perfil encontrado no estudo de Albino, a maior parte delas tinha o ensino fundamental completo. O nível de conhecimento, escolaridade e acesso à informação são fatores determinantes da vulnerabilidade individual, segundo Andrade, tanto que interferem diretamente na tomada de decisão, prevenção e tratamento de doenças. Portanto, como essas mulheres têm um nível de escolaridade baixo, elas estão mais vulneráveis à sífilis. Além disso, 21% da amostra mantinham relações sexuais, 7% afirmavam usar medicação para ter relação sexual, 7% já tiveram sífilis em algum momento da vida, mas nenhuma vez durante a gestação, 18% já tinham tido alguma outra IST, 60,71% nunca fizeram um exame de rastreio para sífilis. Dentre as outras ISTs que as participantes relataram ter tido, por ordem de incidência, a que mais ocorreu foi a gonorreia, em seguida a herpes, seguida da hepatite C. Além disso, amostras tinham um comportamento de risco, como ter mais de uma parceria sexual, o não uso ou uso esporádico do preservativo também. 23% não sabia dizer se já tinham tido sífilis alguma vez na vida, e 8,92% não sabiam se já tinham tido alguma outra IST. Essa porcentagem de pessoas que nunca tinham feito um exame para rastreio da sífilis e 23% não saber se já tinha tido sífilis e quase 9% não saber se já tinham tido alguma outra IST, demonstra uma falta de acompanhamento pelos profissionais de saúde devido a uma relutância em abordar a sexualidade com idosos. Isso pode levar a uma exclusão do idoso de políticas públicas de prevenção e proteção à saúde. Também, o baixo índice de testagem foi visto em alguns artigos da literatura, que quando a testagem é realizada, ela só é realizada quando existe algum sintoma geniturinário.
Também há autores que defendem que estratégias de rastreio em massa em idosos não são as mais indicadas, devido ao baixo índice de ocorrência de ISTs em comparação ao restante da população. No entanto, estratégias de educação em saúde favorecem o reconhecimento dos idosos como suscetíveis a sífilis, tanto por eles quanto pelos participantes, o que pode garantir uma melhor assistência de enfermagem a esses idosos, vendo eles como um todo, garantida a integralidade do cuidado. Quanto ao conhecimento dos participantes sobre as formas de transmissão da sífilis, o percentual de acerto geral às perguntas foi de 59,41% e o percentual de dúvida foi de 19%. Dentre as formas de transmissão, as que tiveram menos respostas corretas foram a de contato com feridas sifilíticas, a transmissão da sífilis pelo sexo anal, pelo sexo oral, pelo beijo, pelo leite materno, por meio da placenta, e ainda 75% da amostra acreditava ou tinha dúvida se a sífilis poderia ser transmitida de forma hereditária. Esse desconhecimento quanto à transmissão da sífilis pelo contato com as feridas é um demonstrativo que a população idosa desconhece como a sífilis se manifesta e como é transmitida. Esse nível de incompreensão da doença por idosos também foi corroborado em outros estudos, como o de Albino, o de Bastos e o de Reis. Também o desconhecimento das outras formas de transmissão da sífilis é alarmante, como, por exemplo, a sífilis ser transmitida pelo leite materno. É sabido que a nutriz que tem sífilis só é contraindicada de amamentar em casos de lesões chamadas de fissuras na areola mamilar, mas não por conta do risco de transmissão do treponema pallidum pelo leite da mãe para o bebê. E ainda, a crença de que a sífilis é uma doença hereditária demonstra como ela não é percebida pelos participantes como uma doença infecto-contagiosa. Como conclusão, o perfil estudado foi formado por mulheres brancas, viúvas, heterossexuais e com baixo grau de escolaridade, o que as deixam vulneráveis à sífilis. O desconhecimento acerca das formas de transmissão da infecção foi expressivo, além de adotarem um comportamento sexual de risco, como o não uso do preservativo. Grande parte da amostra nunca tinha realizado o exame para rastreio da sífilis, o que indica uma fragilidade da assistência por não oferecimento pelos profissionais ao longo da vida dessas idosas durante as consultas e ou tratamentos. A adoção de estratégias de educação em saúde para abordar o tema da sífilis e sexualidade com os idosos se mostrou de extrema importância, como também a capacitação dos profissionais de saúde em todos os níveis de cuidado para reconhecer as necessidades desses idosos e garantir uma assistência de enfermagem de melhor qualidade. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada!